do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Aos eleitos, predestinados, mais que vencedor, santos e santas do Senhor Jesus, né? Então, mais uma vez estamos aqui reunidos para crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é com prazer, irmãos, que estamos mais uma vez para termos o entendimento pleno da graça de Deus em nossas vidas. Quero mandar a graça e a paz e um forte abraço para todos os nossos irmãos em graça aqui em Pernambuco, né? Os irmãos da Igreja Evangélica Reinando, Cristo é Vida, Cristo Vive, o Ministério do Pastor Antônio José, como também nosso irmão lá do Ibu, o R, Cláudio e Jordão Alto, Cláudio e Roberto, que nos acompanham também. E os amados irmãos do Sul, né? Que também nos acompanham pelo Facebook. Nossos irmãos que acompanham o pastor Geraldo Moraes, Cristiano França, Marcos Gomes, Silvio Macedo, Fredson, Pedro Kelly, todos os irmãos que estão nos acompanhando também no sul do país. Um forte abraço, a graça e a paz. Os anjos de Deus os servem, amém? Com o tema Acautelai-vos do fermento. Leia o livro histórico de Mateus no capítulo 16, número 16 de Mateus. O livro de Mateus, o livro histórico, né? O livro de Mateus. Mateus não é o Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, não é o Evangelho. Porque o testador ainda não tinha morrido, né? Então, leiamos no livro de Mateus, no capítulo número 16, Jesus no dia de sua carne falando sobre este fermento, onde o Senhor, através do seu Espírito que habita em cada um de nós, nos dará compreensão e entendimento deste tema. E rogamos a Deus também que ilumine os olhos de todos aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook. Jesus reina. Mateus 16, livro de Mateus 16, leiamos o versículo 5. Leiamos o 5. 16, versículo 5 de Mateus. Jesus falando, veja só o que diz. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar o pão. Versículo 6. E Jesus lhe disse: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Amém? Oremos a Deus. Nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, bendizemos. Aqui se reúnem teus filhos e filhas que te adoram na beleza de tua santidade. Teus eleitos, teus predestinados, teus escolhidos desde antes da fundação do mundo. E estamos, Senhor, mais uma vez reunidos para termos o pleno conhecimento das verdades contidas no Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, meu Deus, que o Senhor possa iluminar os olhos do coração de todos aqueles demais que nos veem e nos ouvem pelo Facebook, pela internet, e faça-os compreender estas verdades do Evangelho da graça de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Graças a Deus. Então, amado do Senhor Jesus, o nosso Deus Jesus aqui alerta-nos para que nós tivéssemos cautela, acautelássemos dos fermentos dos fariseus e dos saduceus. O fermento, irmãos, que do hebreu é uma porção de massa velha em alto grau de fermentação introduzida com massas frescas. Então, as pessoas muitas das vezes eram contaminadas por este fermento, o qual Jesus os alertando aqui neste versículo 6 do número 16, capítulo 16 de Mateus. Veja só o que Jesus fala, ainda no versículo 17, estou lendo Mateus 16, 7, ele diz: Eles, porém,
discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos o pão. Percebendo-o, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes o pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrei dos 5 pães para 5.000 dos homens, e de quantos cestos tomaste? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomaste? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhe dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Olha, atentaram, compreenderam, entenderam que Jesus não estava falando do pão perecível, né? Mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Os fariseus, que eram zelosos da lei mosaica, que eram homens que guardavam as tradições e os costumes da lei de Moisés, eles criam na ressurreição, ao contrário dos saduceus, que não criam na ressurreição, nem nos anjos, nem nos espíritos, e negavam também o juízo final. E os saduceus, por ser um pequeno grupo, irmãos, ele reunia pessoas da alta sociedade, além dos sacerdotes. Essa raça aqui, irmãos, de grupos que, quando queriam afrontar e perseguir Jesus e os discípulos, eles se juntavam. Antes não se davam bem, mas para destroçar as verdades, perseguir Jesus e os discípulos, eles se juntavam. E Jesus estava alertando-os para que tivessem cautela, para que não fossem contaminados por esta raça. Não é muito diferente nos tempos de hoje, onde temos na modernidade os saduceus e os fariseus que campeiam e tomam conta do nosso país, do Brasil e demais, de todo mundo, né? Com seus enganos, com as suas mentiras, com as suas contaminações e infecções, contaminando e perturbando a vida dos eleitos de Deus com suas mentiras, com as suas tradições, trazendo toda a tradição e para que o povo viva a lei mosaica, a lei caduca que já passou, que não acrescenta nada na nossa vida, que não transforma homem, pacto da carne e não do espírito, o qual vivemos, que é o pacto da graça. Amém? Amém. Veja o que diz Paulo em 1 Coríntios, versículo 6. 1 Coríntios 6, acompanhe-me. Nós estamos falando sobre o tema acautelai-vos do fermento, do fermento, né? Acautelai-vos do fermento. 1 Coríntios capítulo 6, confira comigo, 5. 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5, confira comigo. Leiamos o versículo 6. 1 Coríntios 5, versículo 6. Diz assim: mas irá um irmão, capítulo 5, versículo 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Olha, veja só, o fermento, né? Paulo vem trazendo a questão do fermento, de fato, de verdade. E quando as pessoas fazem bolo, outra coisa, sabe que deve ter a dosagem do fermento. Senão, pode levedar, talvez estragar toda a massa pura, toda a massa boa. Versículo 5, 7. Lançai fora o fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, vosso Cordeiro Pascual,
foi imolado. Versículo 8. Por isso celebramos a festa, não com um velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos, ou seja, sem fermento, né, da sinceridade e da verdade. Amado do Senhor Jesus, o fermento, né, é algo que pode, se não tiver a sua dosagem correta, contaminar toda a massa, fazer uma contaminação que pode assim prejudicar a vida espiritual. É isso que é esse alerta aqui que o apóstolo Paulo vinha fazendo, chamando a atenção de que aquele povo não viesse se contaminar com tudo aquilo que estava acontecendo ali em Coríntios. Neste capítulo 5, irmãos, Paulo vem trazendo algo que era profano, algo que não agradava a Deus. Paulo vinha falando aqui, amado do Senhor Jesus, sobre um fermento que não era só uma contaminação espiritual, mas também uma contaminação carnal. Tratava-se de um indivíduo dentro da igreja que estava tendo aqui relação sexual com a sua madrasta, né? E Paulo vem falando aqui nesse versículo 1, leia comigo, por favor, no capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. E ele diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. No versículo 2 ele diz: contudo, andais vós ensoberbecido, e não chegaste a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Esta questão do fermento, irmão, não só simboliza a questão espiritual, mas a imoralidade e a corrupção de doutrinas falsas que está tomando conta do nosso país. A imoralidade estava aqui dentro da igreja. E Paulo exorta-os para que não deixasse aquilo tomar, amados, uma extensão, algo que viesse e já estava até então contaminando a igreja de Deus, a sã igreja, o povo santo. Veja o versículo 10. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso tereis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou bebarrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Olha, uma corrupção, uma imoralidade dentro da igreja, cuja moralidade, corrupção moral estava contaminando tal qual o fermento, né? Era essa atenção que Paulo estava aqui chamando, alertando para que esta imoralidade não tomasse conta, né, total dos amados em Cristo Jesus. Não é diferente no tempo de hoje, irmãos. Quanta imoralidade, quantas coisas vergonhosas na igreja de Deus. Por quê? Porque o fermento os contaminou. O fermento da falsa doutrina, o fermento da imoralidade, da corrupção, é a política entrando dentro da igreja, é a corrupção, é vergonhoso. No versículo, nós lemos o 11, não foi? O 12, estou lendo o 10, foi? Vamos ler o 11, estou lendo 1 Coríntios 5, 11, ele diz: mas agora vos escrevo que não vos associei com alguém que, dizendo-se irmão,
for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou garrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Pois com que direito havereis eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de dentre vós o malfeitor. Olha, Paulo foi duro aí, né? Paulo foi contundente. Expulsai do meio de vós. Tira do meio de vós este fermento, esta pessoa que está contaminando vocês. A contaminação da imoralidade. E a contaminação também das falsas doutrinas, do falso evangelho, está aí, né? Tomando conta de tudo nesse país. Leamos em Gálatas 5, confira comigo, quando Paulo vem falando sobre a doutrina, e Paulo vem falando sobre o evangelho que foi ensinado àquele povo, e ele descaiu, eles saíram da verdade, eles tomaram outro rumo, ouvindo este fermento, se contaminando com o fermento, com a falsa doutrina, com a corruptibilidade que ali estava. Então leiamos Gálatas 5, confira comigo, o livro de Gálatas 5. Vamos ler o versículo 1. Paulo diz assim: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Olha que maravilha, né? Quer dizer que nós fomos libertos. Nós não estamos escravizados. As pessoas vêm fazendo corrente de libertação, culto de libertação, aí participam uma semana, a próxima semana, e vai ter outro culto, e nunca se liberta, né? Pasme, até a igreja de Roma está fazendo culto de libertação. Lá no centro de Jaboatão tem, na igreja lá, da sinagoga lá de Roma, lá tem, né? Culto de libertação. E engraçado que todas as vezes essas pessoas vão para o culto de libertação e nunca se liberta. Não lê na Bíblia que o Senhor nos libertou. Paulo fala em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele diz: Ele vos libertou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha, Colossenses 1, 13. Ele não lê isso. E participa dos cultos de libertação. Os irmãos não entendem, irmão, que estão libertados. O diabo não pode os tocar. O Senhor os libertou. E diz ainda: sentados em lugares celestiais, juntamente com Ele, com Cristo Jesus. Aonde está? Efésios capítulo 2, versículo 6. Eles não lêem, né? 2, 6 de Efésios. Sentados. Será que estão sentados como os irmãos estão? Carnalmente falando? Não. Ou ele fala de algo profundo, espiritual? É o pacto do Espírito, irmãos. Não é o pacto da carne. A letra mata. Não, o Espírito vivifica. Amém? Amém. Graças a Deus. Olha, Ele nos libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firme. Não vos submetei de novo a jugo de escravidão. Era assim que o povo ali estava, os Gálatas. E o que aconteceu? O fermento. Não ficaram cautelosos e deixaram que o fermento os contaminasse. Há muitas das pessoas na graça que se deixam se contaminar com esses fermentos. Irmãos, eu vou dizer: acautelai-vos. As pessoas vivem se acautelando do diabo, dos espíritos, da pombagira, do sete catacumba do inferno. Isso daqui tem na Bíblia. Mas estão preocupados com o ser espiritual, que eles não sabem. Foi destruído. O diabo não existe mais. Glória a Deus. Hebreus 2,14 eles não leem. O que foi que o Senhor foi fazer na cruz do Calvário? Irmão Erivaldo, mas eu vi um irmão se troçando, sabe, com a muganga, os timilique. Ele precisa de um psiquiatra, leve imediatamente. Ele está precisando de um psiquiatra. Ou então, para ouvir estas verdades da graça, né? Que ele está contaminado. Ele ouviu tanto que ele está com demônio. Tu está com demônio, tu está com demônio, tu está com demônio, que daqui a pouco ele começou a desistir timilique. É psicológico isso, né? Porque quando as pessoas ficam... Eu trabalho na área de saúde, irmão. Quem não ouviu falar
sobre o hipocondríaco. É aquela pessoa que diz que está doente, que sente dores, diz que está com câncer na cabeça, sente dor na cabeça, diz que está com câncer na cabeça, sente dor no coração, aí diz que o coração está doendo, e acha que está com problema cardíaco. E haja remédio. Eu trabalho na saúde e tenho visto muito isso, né? Então as pessoas dizem que estão doentes, né? Então é aquelas pessoas que ouvem tanta palavra negativa, tu tá com demônio, tu tá com demônio, tu tá com demônio, que da cor, começa a se estimilique nas pessoas a carne dela. A carne. Jesus não falou acautelai dos demônios, do diabo, não. Ele disse acautelai-vos do fermento, dos fariseus, dos saduceus modernos, que aí estão. E ainda em Gálatas, né? Estamos lendo capítulo 5, versículo 2. Gálatas 5, 2, ele diz assim: eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Olha, estava circuncidando, voltando às tradições de circuncidar-se de novo. Um povo gentil, irmãos, envolvido e contaminado pelo fermento dos fariseus, dos saduceus, dos falsos profetas, daqueles, irmãos, que tomam um título de Todo-Poderoso, do ungido de Deus, e que não tem conhecimento das verdades. Versículo 3, Gálatas 5:3. De novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Se vocês voltarem aos costumes, vocês estarão obrigados a guardar toda a lei mosaica. E não conseguiram. 613 mandamentos, alguma coisa assim, que ninguém conseguia. Era o pacto da carne. Versículo 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. É por fé, não é por obra. Versículo 7. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Olha, tem gente que impede, né? As pessoas continuar na verdade. Querem que as pessoas guardem as tradições. Chama-nos de hereges, onde lemos a Bíblia e eles não leem. Nos cultos que hoje estão por aí, é agora como é o nome desse negócio? Data show lá, né? Bota lá um versículo bíblico e passa 1 hora sem conferir na Bíblia, sem olhar, sem que os irmãos manejem bem a palavra. Está lá o fermento, a lei mosaica operando, os costumes, as tradições, o pacto da carne. Versículo 8. Essa persuasão, ou seja, esse convencimento, né? Esta convicção, não vem daquele que vos chamou. Este convencimento, este fermento, esta convicção, olha, não vem daquele que vos chamou. Versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Está vendo só? Né? Essas pessoas que aí estão com esta contaminação, com esta mentira, envolvendo o povo de Deus, a escravidão mosaica, as tradições e os costumes, sem que sejam mostrados a verdade da graça de Deus, contida nas 14 epístolas de Paulo. O povo continua preso a esses dogmas, essas mentiras, esses fermentos contaminosos. E o povo sofre. O povo padece por não ter o conhecimento das verdades, por esses líderes com seus olhos vendados que não conseguiram ainda tirar da sua frente o véu. Vejamos que
fala ainda o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, confira comigo. Mentes corruptas, né? 2 Coríntios 11, leiamos o versículo 1. 2 Coríntios 11, versículo 1. Quisera eu me suportais um pouco mais na minha loucura. Olha o que Paulo fala. Quisera eu suportar. Irmão, quando Deus revela essas verdades, né? E eu tenho mais de 20 anos que Deus manifestou em minha vida essas verdades da graça de Deus. Eu tenho a convicção do que eu estou dizendo, né? Eu tenho a certeza do que o Senhor está dizendo em minha vida. E a nossa igreja aqui com 15 anos. Às vezes nós lembramos dos nossos amigos, dos nossos parentes, e queremos, né, mostrar essas verdades a eles. E desejamos que eles parem para ouvir essas verdades. E muitas vezes não param. Eles não suportam isso, com essas verdades. Eles não suportam essas verdades contidas na palavra. Você mostra, manda ele abrir a Bíblia. Eles não têm paciência, eles não param para ouvir. E Paulo aqui, quisera eu que me suportasse um pouco mais na minha loucura. Porque esta pregação que nós pregamos, este evangelho da glória, da graça de Deus, é loucura para os que se perdem. Mas Paulo diz, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Está lá em 1 Coríntios, né? Poder de Deus. Versículo 2, estou lendo 2 Coríntios 11, 2. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Glória a Deus. Estamos preparando o povo de Deus, crescendo, edificando cada vez mais, nos enraizando nestas verdades, para a glória de Deus. Versículo 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha, um povo, né, que se agarra às tradições, que não param para ouvir as verdades, mas é lamentável que cada vez mais se afundam, irmãos, na corrupção espiritualmente falando, né? Na corrupção. Versículo 4, estou lendo 11 de 2 Coríntios, versículo 4. Se na verdade vindo alguém pregar outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. E não é assim. Outro Jesus. Quem é Jesus? Jesus de Nazaré. Nós não vivemos Jesus de Nazaré. Nós vivemos o outro. Quem é o outro? Ressuscitado. O que habita dentro de nós. Jesus de Nazaré, ele apanhou, ele sofreu, ele batizou nas águas, né? Ele fez a ceia lá do pão, né? Do pão. A ceia que nós não participamos. Esta ceia do pão comprado na padaria, que ainda dizem que é o corpo de Jesus. O cálice, né? Que é o suco de uva comprado ali na esquina, no supermercado. Não. A ceia que nós participamos, sabe qual é? É essa aqui, a comunhão do santo, o pão vivo, o sangue perfeito que corre em nós. Esta é a ceia da nova aliança. É a comunhão. É o nosso encontro de cear, de fato, de verdade, com pão, com bolacha, com café, como nós dizemos, qual instante, né? A comunhão do povo de Deus. É o crescimento espiritual, é o entendimento profundo das verdades de Deus. Essa é a verdadeira ceia do novo pacto. Amém, irmãos? Amém. Versículo 5, é o 5? Estou lendo 2 Coríntios 11, leiamos agora o versículo 5. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Olha o que Paulo fala. A estes tais apóstolos que contaminam o povo de Deus. E não era difícil naquela época, né? Aqueles que não tinham a revelação da graça de Deus.
contradizendo as verdades, a graça de Deus. E não é diferente no tempo de hoje. Esses tais aí que usam o título de pastor, de apóstolo, que vivem escravizando o povo de Deus, que diz que o povo de Deus tem que dar tudo, tem que ser fiel nos seus dízimos de oferta, engordando seus bolsos, seus carros de luxo. Eu queria saber apenas se, nos momentos que eles têm, nos encontros que eles têm, eles falam quanto eles estão ganhando da igreja. Você já percebeu aí que seu pastor não está nem quanto é que ganha? Já percebeu? Enriquecendo cada vez mais com seus carros de luxo, viajando para vários países aí, como muitos aqui em Jaboatão, em Pernambuco, fazem, e o povo fiel, crendo que tanto é que se recebe, sem entender e compreender que Deus já concedeu toda a graça em sua vida. Somos abençoados com toda a sorte de bênção. Olha, será que os irmãos sabem o que é toda? Toda sorte de bênção quer dizer toda. Todos os dons, toda a perfeição espiritual, Deus manifestando em nossas vidas. Abençoados com toda a sorte de bênção, versículo 6, 11, 6 de 2 Coríntios. E, embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feitos conhecer isto. Amém? Então, se você não conhece, amado, torne a conhecer. Cresça no Evangelho da Graça de Deus, a começar lendo as 14 epístolas do apóstolo Paulo, porque Deus vai revelar coisas profundas na tua vida. Amém? Amém? E Deus tem feito isso na nossa vida aqui, né? Deus tem nos manifestado cada vez mais. Em 1 Coríntios, sendo que no versículo 15, leia comigo, por favor. 1 Coríntios 15, volte para o primeiro livro de Coríntios, sendo que no capítulo 15. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Primeiro livro de Coríntios 15. Coríntios 15, no versículo 33, diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns andam, ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Paulo vem falando aqui, sabe, dessa raça naquela época, dos saduceus, dos fariseus, que vinham pondo em dúvida o povo de Deus a respeito da ressurreição. E até ali o povo estava sendo contaminado também. Aí Paulo vem alertando, vem falando a partir do versículo 20 em diante sobre a questão da ressurreição. Depois entra no versículo 29 falando sobre esta doutrina, sobre essas coisas. E ele diz nesse versículo 33: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Os bons costumes é a graça de Deus que Paulo está falando aqui. Então, as más conversações, irmãos, consistem nesse fermento que aí está. Quando você liga o rádio, a TV, com essas mentiras, esses engodos, fazendo o povo retroceder da graça, fazendo o povo se envolver com a lei mosaica, fazendo o povo viver sacrifícios, fazendo o povo pagar preço. Isso são mais conversações. É a doutrina, irmãos, do fermento, que contaminava desde aquela época e não é diferente do tempo de hoje. As más conversações corrompem o bom costume. Veja o que diz Paulo em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Livro de Efésios capítulo 4. Livro de Efésios capítulo 4. Vamos ler o versículo 24. Efésios 4, versículo 24. Efésios 4, versículo 24. Diz assim:
E vós revestivos do novo homem, criado segundo Deus. Aí diz, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Olha, a oração de Paulo é revestivos do novo homem. Nós somos nova criatura, irmão. Novo homem, nova mulher. Todos aqueles procedimentos da carne foi deixado para trás. Nós hoje vivemos fruto do Espírito Santo, né? Veja o versículo 5. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha, como eu falei, irmãos, este fermento tipifica, simboliza a imoralidade. A imoralidade que, pasme, podemos constatar aqui e acolá dentro da igreja de Deus. Olha, quando eu falo da igreja, eu não falo das paredes, não. É no meio do povo de Deus. É a corrupção. É as pessoas que compram e não pagam. São pessoas envolvidas com os agiotas. São pessoas vivendo em imoralidades, violentas com sua esposa, com seus filhos, comportamentos reprováveis. E Paulo vem falando aqui, ó. Leamos ainda em seguida o versículo 26. Eu estou lendo Efésios 4, 26. Ele diz: irai-vos e não pequei. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. São aquelas pessoas que brigam, causam problemas, discussões, tapa vai, tapa vem, e ainda o sol dia após dia sobre sua cabeça, e ele sem perdoar. E ele sem viver vida de amor, de perdão, de acolhimento. E ainda mais, 27. Nem dê lugar ao diabo. E quando se diz um diabo, né, o povo acha que é um ser espiritual invisível. Mas esse diabo aqui, irmão, é um enganador. Esse diabo aqui, irmão, não é um ser espiritual, não. É os adversários que estão por aí em todos os lugares. Mas me refiro a esses profetas. Me refiro a esses que vêm de encontro às verdades de Deus. Não tem lugar a este povo, não. Não tem lugar às coisas que é típica do inimigo, do diabo, desse ser que estão mortos em delitos pecados, perversos e maus. Ele vai à frente ainda, no versículo 28, ele diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Ele não fala de egoísmo aqui, ele fala compartilhar, de ajudar o próximo. É isso que o Senhor espera de cada um de nós, que somos nova criatura, que vivemos o pacto da graça, ser pessoas piedosas, ser pessoas luzentes, ser pessoas que têm comportamentos que todos possam ver como homens e mulheres da luz, fruto do Espírito Santo. Aí diz no versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, vil, nojenta, desonesta, e sim unicamente a que for boa, para edificação conforme a necessidade. E assim, transmita graça aos que ouvem, e não entristecei o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Nós somos selados do Espírito Santo de Deus? Glória a Deus. Graças a Deus, né? Mas o selo vem aí, viu? O selo vem aí. O selo dos homens vem aí, né? O selo que vai botar aqui. Pode botar aqui. Botar a cabeça. Pode aqui também. Pode botar no braço. Meu irmão, que selo de homem que nada, irmão. O povo está com medo do selo aí, desse selo. Eu vou ser o primeiro. Bota aí, porque eu quero receber meu dinheiro, viu? No fim do mês aí. Bota aqui, pode botar aqui no dedo. Irmão, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Porque se botar o selo em mim, você, olha, quando tu morrer, tu vai morrer e apodrecer com selo e tudo. Olha, a tua carne vai lá, apodrecer lá, o selo e a carne. Assim também, ninguém poderia botar marca-passo, um coração artificial, né? E outro órgão. Por que ninguém se preocupa com isso?
estão preocupados com o selo. Somos selados com o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E tem mais em Efésios capítulo 1, versículo 13 também, quem quiser conferir, que é selado. Somos batizados com o Espírito Santo de Deus. Ele habita em mim e em ti, irmão, até amanhã, amém? Não. Ah, não? É quando? Para sempre. Glória a Deus. Versículo 31. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria. Olha, longe de vós as gritarias. Nesse momento está a maior gritaria aí nessas igrejas espíritas pentecostais, né? É gritaria que chega estrona nos ouvidos. Tem que ser a calmaria, a paciência, né? A tranquilidade, onde nós podemos conferir coisa espiritual com espiritual. Ler a palavra, nos embebecer. Aqui é sustagem, é comida forte. Amém, irmãos? Amém. E ele diz mais: e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sedes um com os outros, ele diz, benigno, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Tu és um perdoado. Amém? Nós não somos pecadores, não, irmão. Nós somos perdoados, porque o pecado ele levou na cruz do Calvário. Glória a Deus. Irmão, e aquilo que a gente faz, tudo aquilo que Paulo vem relatando aí, se nós fizermos, não é pecado não, né, irmão? É obra da carne. A obra da nossa carne, né? Porque o Espírito está perfeito, amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Efésios 5 aí, bem juntinho. Efésios 5, leiamos o versículo 3. Efésios 5, 3. Mas a impudicícia, quer dizer, a ser vergonhice. Se falar impudicícia, quer dizer o ser vergonha. E toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeiam entre vós, como convém a santos. Olha, quem é santo de Deus, quem é santa de Deus, não convém essas coisas não. Somos nova criatura, somos luz, somos sal, temos o Espírito Santo de Deus, temos que ter outro comportamento. Quando alguém vem com ira, respirar fundo, né? Calma o coração, né, irmãos? Porque nós já até lemos que Paulo diz, irai-vos, mas não pequeis. Quem é que não ira, né? Eu mesmo sempre estou me irando aí. Corrupção, a política, estas mentiras aí que aí estão, o engano do falso evangelho. Aí nós ficamos irados. Mas Paulo diz, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Versículo 4. Nem conversações torpes, que quer dizer palavras obscenas, indecentes, né? Nem palavras vãs ou chocarrices, que quer dizer gracejos. Coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ele diz, ações de graças. Versículo 5. Sabeis, pois, isso, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, ou idólatra, nem tem herança no reino de Cristo e de Deus. Amém? Glória a Deus, né? Aleluia. Então, irmãos, Deus vem nos ensinando para que nós não estejamos contaminados com essas coisas. Que, como eu falei no início, irmãos, se a contaminação, essa contaminação que Jesus falou, esse fermento que aí está, irmãos, quer dizer, simboliza uma imoralidade, uma corruptabilidade, uma doutrina falsa. Que muitas das vezes o homem de Deus, a mulher de Deus, o santo, o escolhido, o amado, o filho ou a filha, se deixa se contaminar por essas coisas. Fim das infecções que por aí estão, né? As doenças, né? As doenças que causam os problemas seríssimos, a tuberculose, que é uma infecção via... uma infecção que pega, né, pelas vias aéreas, nariz, a tuberculose é uma doença que pega assim, né, pelas vias aéreas, do doente para o sadio. Não é como antigamente que se diz com a colher, com o copo, não, isso não pega não. É vias aéreas, o doente com o sadio.
Então, quando a pessoa está doente com esta doença chamada tuberculose, ele tem que fazer o tratamento e com 3 semanas ele não contamina mais ninguém. Mas há pessoas que estão com esta contaminação por vias do tímpano, eles contaminam pelo tímpano, né? Pelo tímpano, pela boca do espírito, que é aqui, a boca do espírito aqui, o tímpano aqui. Então as pessoas com esta mentira, com esta infecção aí, com este fermento, está contaminando o povo de Deus, com as suas heresias, com as suas mentiras, com as suas tradições, com as suas, trazendo de volta todos os costumes de Moisés. E nós somos gentios, nós não temos raízes israelitas. Nós somos gentios, vivemos do pacto da graça, vivemos o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Para finalizarmos em Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. Vamos ver o que é que o Senhor nos fala aqui. No capítulo 2 de Filipenses. Filipenses 2. Leiamos o versículo, vamos ler do versículo 12. Filipenses 2, versículo 12. Diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Ele é soberano, né? Segundo a sua má vontade. É isso? Não. A sua o quê? Boa vontade. Deus tem boa vontade na tua vida. Amém? Deus, nosso Deus é um Deus bom. Nós somos seus filhos, as suas filhas. Ele diz: fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos, não é servo não, viu? É filho de Deus, eles incorruptíveis no meio de uma geração pervertida, corrupta, na qual resplandecei como luzeiros no mundo. Olha a nossa chamada, né? No meio de uma sociedade corrupta, no meio de pessoas que vivem na corruptibilidade, do falso evangelho, de uma imoralidade, nós devemos ser luzeiros, luzes, né? Jesus certa vez disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva, pelo contrário, terá a luz da vida. E certa vez Jesus disse para os seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Ele disse que era a luz, como ele disse que os discípulos eram a luz do mundo? Irmão, é porque nós somos deuses também, né? Deuses que teve aí, minúsculo, né? Está lá em Salmos, no capítulo 82, versículo 4. Jesus repetiu: não está escrito na vossa lei, vós não sois deuses? Os crentes não sabem que são deuses, né? E tem medo de um diabo destroçado na cruz do Calvário, destruído, mas vive aí atemorizados. Nós somos luzes, luzeiros, filhos amados, filhas amadas, para proclamar o evangelho que transforma a vida, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus nos falou neste dia abençoado. Amém?